Oi. E aí, minha gente, tudo bem com você? Tudo bem por aí? Hoje eu quero conversar com você que está começando o seu estágio, que acabou de mudar de emprego ou foi efetivado no seu emprego e recebe, seja pelo comunicador ou pelo e-mail, aquela primeira convocação de reunião. Você ainda está conhecendo as pessoas com as quais você trabalha, você ainda está se familiarizando com as áreas da empresa e recebe a convocação para participar de uma reunião. Um dos erros que eu corrigi ao longo desses 20 e poucos anos de corporativo, com consultorias do Sebrae e também alunos do Senac, é o erro da pessoa, diante de uma situação dessa, de uma reunião, ter medo de falar. E no medo de falar, a pessoa faz o quê? Ela se retrai, ela cala. A gente tem que pensar o seguinte: a todo momento, quando você começa em um trabalho, seja o estágio ou como contratado, como efetivado, você está sob avaliação. E isso tem que ser normalizado. Não adianta a gente começar a sentir aquela ansiedade o tempo inteiro, cada vez que alguém chama, porque o tempo todo nós somos avaliados, da mesma forma em que também avaliamos outras pessoas. A diferença é que quando a gente está numa situação de estágio, quando a gente está numa situação inicial de emprego, os olhos das pessoas ficam mais atentos a nós. Por quê? Porque a gente é o elemento novo no lugar. E aí o que eu fiz aqui? Eu separei uma técnica que eu usei por muito tempo e eu ensino para aluno, ensino para mentorado, e é uma técnica âncora, é uma técnica base para que você consiga chegar nessa reunião mais seguro, mais segura e dessa forma participar de um jeito proativo. Não adianta você receber um pedido de convocação e ir com aquela sopa de letrinhas, ficar falando um monte de coisa e gastar 5 minutos e aí todo mundo tá lembrando assim, quer dizer, nadou e morreu na areia, porque tudo isso que você está falando já foi dito. E também não resolve você ir para a reunião e fazer o famoso vaso de samambaia, sabe? Fica lá que nem uma planta parada só para dizer que foi. Parece que você está saindo ileso, né? Pelo menos eu não, né, não falei bobagem e tal. E, na verdade, nenhuma das duas posturas é interessante para você nesse primeiro momento. Quando a gente vai para uma reunião de um trabalho novo, de um estágio novo, nós também precisamos causar boas impressões. Nós também precisamos mostrar que não somos um número ali dentro. Nós realmente temos o nosso intelecto funcionando. Você será sempre avaliado em vários critérios, e dependendo do segmento de atuação na empresa para a qual você trabalha, alguns têm peso maior que outros. Mas existem alguns que são gerais, eles são considerados em todos os lugares. Dois desses critérios são o quão participativa ou participativo você é, contribuindo com ideias válidas, mesmo que não sejam as ideias aprovadas no final, mas são ideias válidas, ou seja, o seu poder de argumentação lógica é sempre visto, é sempre analisado. E o segundo, o quanto você consegue trabalhar em time, em equipe. E aqui eu estou falando, pode ser uma equipe de 20 pessoas, pode ser uma equipe de 3 pessoas, não importa. Tá? Você será sempre avaliado por vários critérios, dentre eles esses dois. Então vamos lá. A técnica que eu vou ensinar para você é para você usar quando chegar a sua vez de falar. Quando a pessoa que estiver apresentando finalizar e ela passar a palavra para os participantes, todos os convocados dessa reunião. Coloca aí no teu bloco de notas para você não esquecer nunca mais. Ponto, porquê e proposta. Vamos entender cada um deles. O primeiro P, o ponto. Acho arriscado aprovar esse plano como está. O orçamento está subdimensionado e não considerou os custos ocultos de transição. E a proposta? Minha sugestão é revisarmos com o time financeiro antes de bater o martelo. Perceba que nesse exemplo de estrutura de 60 segundos que eu trouxe para você, você conseguiu, sem sopa de letrinha, explicar de forma clara, objetiva e enxuta o seu posicionamento. Você colocou o seu ponto de vista, você explicou o porquê você está considerando esse ponto de vista e você trouxe uma proposta de solução.
Isso aqui, gente, é infalível. É lógico que dependendo do assunto, dependendo da sua personalidade de marca pessoal, você pode flexibilizar essa técnica. Você pode colocar outras palavras, você usa sinônimos. De repente você fala assim para mim, Cris, eu não uso subdimensionado. Tá tudo bem, você substitui pela palavra que você usar. Tem que fazer parte do seu dicionário. Não adianta você querer chegar na reunião e usar um português muito rebuscado que seja completamente distante do que você usa no dia a dia. Por quê? Porque essas pessoas perceberão que você está querendo aparecer e não contribuir de uma forma profissional, de uma forma corporativa. Naquele lugar não é lugar de pô, mano, véi, não. Ali é um momento de trabalho. Mas você consegue trazer a sua personalidade de marca pessoal, e todo profissional tem a sua, na verdade todo mundo tem a sua, mas no trabalho, no corporativo, isso ainda fica mais claro, certo? Você vai trazer a sua personalidade de marca pessoal e usar na técnica PPP. Eu trouxe aqui 3 dicas para você considerar. A primeira delas, fale primeiro o que você pensa, ou seja, a sua tese, o seu ponto. Depois você justifica. Qual é o grande benefício disso aqui? Quando você faz isso, você segue essa ordem que eu trouxe, o ponto, o porquê e a proposta, o ponto evita dispersão e transmite segurança. Como assim, Cris? Se você recebe a palavra, se a pessoa que está apresentando fala assim, João, vamos lá, o que você achou? Você achou que tá ok, não tá ok? O que você achou? E aí você já começa com uma proposta, vai ter um gap, um buraco no meio disso aí. E pode ser que as pessoas não acompanhem o porquê você está propondo aquilo. E lembra que na comunicação, isso você aprende no Oratória de Performance, que é o nosso treinamento completo, que ainda está com valor de lançamento. Depois você clica aqui nesse primeiro link que eu deixei no box do vídeo, tá? Eu explico para vocês que na comunicação, no sistema de comunicação, o nosso papel é entregar a comunicação perfeita para o outro lado. Esse outro lado, com todo o histórico dele, chamado background, todas as questões, fará a análise disso. Mas é nosso papel entregar a comunicação redonda para o outro lado. Logo, ninguém começa na hora de falar numa reunião, de ter a palavra, ninguém começa já falando do erro. Normalmente, nós fazemos o quê? Primeiro colocamos o nosso ponto. Até porque, se for a sua primeira reunião, você não tem o histórico dessa vida aí. Vai que você é convidado para uma reunião de um projeto que já está rodando, ó, antes de você chegar. Quantas vezes, gente, quantas vezes eu, como gestora de comunicação, de marketing, de branding, suporte do RH para treinamento e desenvolvimento, quantas vezes eu tive que corrigir executivo de cargo alto, porque ele falava assim, não, como todo mundo sabe, como a gente já sabe, eu falava, nunca parta do princípio de que alguém sabe alguma coisa. Você tem que explicar, você tem que situar o contexto. Então, se nós chegamos para essa reunião, o nosso primeiro estágio, no nosso primeiro emprego, sem saber o que rolou antes, e é assim que acontece na maioria dos casos, primeiro eu observo, eu analiso o que está sendo apresentado, eu vejo o que as pessoas colocaram. Aí eu faço a minha técnica PPP, ponto, porquê e proposta. Ô Cris, e se eu não tiver uma proposta, sempre tenha algo a considerar na sua entrega. Lembre-se do porquê você foi contratado e do para que você foi contratado. Mesmo que seja um estágio, as pessoas analisarão você dentro da função que você ocupa. E sempre temos algo a contribuir com uma situação, sempre, tá? Então a primeira dica é evitar dispersão, transmitir segurança, o seu ponto ajuda você a conseguir isso. A segunda dica, use palavras precisas, extermine do seu dicionário os vícios de linguagem. Isso é tão sério, gente, que eu coloquei módulos disso no Oratória de Performance para vocês. O módulo Vilões da Oratória. O que você vai exterminar? Eu acho que, de repente, pode ser que,
Eu sei que eu não preciso citar isso, mas repetirei. Mano, véio, bro, man. É tipo assim. Então, viu? Extermine isso do seu dicionário. É gordura? Cala. Silencia. Silencia. Cris, mas eu tenho vício de falar desse jeito. Cada vez que você perceber na sua vida, na sua casa, que está saindo errado, você vai repetir essa frase, tirando esse erro. Isso ajuda o seu cérebro a expandir e a começar um trabalho diferente. Se você deixa passar, fala, acabei de falar mano velho de novo, e vai e resolve a vida e continua, seu cérebro não vai modificar esse padrão. Se você falar a frase errado e automaticamente corrigi-la, ele começa a modificar esse padrão. E é muito melhor a gente fazer isso fora do ambiente de trabalho. Fazer isso em casa, fazer isso com os pares, porque essas pessoas sabem que você está treinando para limpar a sua comunicação, melhorar a sua oratória, tá? Isso é muito importante. Então vamos lá. Eu acho, talvez, quem sabe, de repente, podem ser trocados por, em minha avaliação, eu considero que, sugiro que, o cenário indica, Crisoca, como eu começo a trabalhar melhor o meu vocabulário. Primeiro você vê se você está inscrito aqui no canal. A primeira coisa a gente tem que... Uma dica que eu te dou é ler em voz alta. Não é comentário de rede social, não é fórum de discussão em que a gente conversa como se a gente estivesse numa mesa de bar com amigos. Ler livros. Sabe aqueles livros clássicos que a gente leu no ensino médio? É aquele livro que você lerá. Todo dia você lê uma página, 2 páginas em voz alta antes de dormir. Você vai perceber que passando uma semana, você já incorpora para o seu vocabulário diário palavras que você... Nossa, eu usei essa palavra. Quanto tempo eu não uso essa palavra? É natural que nós nos acostumemos com um vocabulário mais restrito em função do nosso segmento de atuação e do ambiente em que estejamos. Isso é natural. Então, o nosso vocabulário é expandido à medida em que nós esticamos o nosso cérebro, em que nós trazemos para ele ou novos conhecimentos, e ele fará novas sinapses, ou quando nós lembramos a ele, recobramos a memória de algo que já foi estudado e só ficou naquela caixinha deixada de lado, tá bom? Então, você traz nessa leitura todo dia algumas páginas em voz alta. Não precisa ler 20 páginas em voz alta. 2 páginas em voz alta já é suficiente. Não vale gibi, não vale mangá, não vale rede social, não vale fórum de discussão. É ler livro. Para quê? Para que você traga aquele oxigênio das palavras que são interessantes no seu ambiente corporativo para expandir o seu vocabulário profissional, ok? E a terceira dica, conclua com um direcionamento, mesmo que breve, diga o que você sugere ou o que você espera. Aqui é a sua proposta, e esse ponto merece uma atenção tão importante quanto o primeiro, que é o ponto que você coloca do que você observou dessa apresentação. Por quê? Cada reunião tem um objetivo diferente. Ela pode ser uma reunião para apresentar o problema e distribuir esse problema com os respectivos responsáveis, e cada um vai sair dali com a sua missão. Pode ser uma reunião de prestação de contas, de apresentação de resultados, ou uma reunião de alinhamento, de acompanhamento. Além daquelas que já existem semanais, quinzenais, mensais, enfim, tá? Cada reunião tem o seu objetivo. Algumas caem naquele meme do tudo isso poderia ter sido resolvido com um e-mail? Sim, caem. Não vou mentir para você. Isso existe, mas assim, ó, muito. Agora, é nosso papel como participantes contribuir da melhor forma possível, porque lembra que a gente conversou no começo desse vídeo? Nós somos analisados o tempo inteiro por pares, por líderes, pelo nosso próprio gestor, por outras pessoas que estejam ali também. Então não adianta a gente querer bancar a sopa de letrinha que a gente não sustenta, se a gente não tem vocabulário para aquilo, a gente tem dever de casa para fazer, eu já passei para você. E também não adianta querer fazer a planta. Se a gente foi convocado é porque a nossa presença ali tem uma função. Então, sejamos profissionais e entreguemos o nosso melhor.
o que um líder, o que um gestor avalia em nós, tanto como estágio quanto como trabalho em si? O nosso poder de resolução de conflitos, resolução de situações que são inusitadas. A gente estava ali no trabalho, no dia a dia, tudo caminhando maravilhosamente bem, e de repente cai aquele paraquedas no nosso colo. As pessoas precisam entender que a gente segura, que a gente não vai panicar e vai, eu não sei fazer isso, entendeu? Que a gente vai segurar a situação. Pode ser que a sua ideia não seja a mais brilhante da mesa. Pode ser que a sua ideia esteja além do que é possível ser feito. Mas as pessoas percebem que você trabalhou o seu cérebro para contribuir com aquele grupo. As pessoas perceberão que você trouxe uma contribuição. E, às vezes, é da sua contribuição que a resposta final se dá. Então, não existe uma contribuição inválida. Pode ser que a contribuição não seja a contribuição escolhida. E quando você oferece, quando você faz a sua proposta, ou seja, gente, eu tenho uma ideia. Eu sugiro que... Eu considerava muito quando o time dizia assim, Cris, considerando aqui esse cenário, eu mapeei 3 possibilidades, eu não sei se são válidas. Era uma reunião interna, certo? Não tinha problema ele dizer eu não sei, ou mostrar uma fragilidade. Mas eu considerava muito o esforço desse funcionário para me falar, olha, eu estou pensando aqui, eu posso falar o que eu pensei? E eu dizia, lógico. E depois que aquela reunião acabava, eu dava a devolutiva. Eu falava, olha, se for uma reunião com diretoria, com gerência, tira essa primeira parte do eu acho, eu não sei se tira isso. Se a pessoa perguntou a você como você acha que essa situação pode ser resolvida, comece do eu mapeei 3 possibilidades para nós avaliarmos juntos. Eu trouxe algumas ideias para conversarmos aqui, para deixar na mesa. Porque quando você fala isso, as pessoas entendem que você não está querendo bancar sabichão, e você pensou enquanto essa pessoa estava se apresentando, e que além de apresentar o seu ponto e o seu porquê, você trouxe uma solução. A pior coisa que existe, gente, é aquele estagiário ou funcionário que banca o incendiário, sabe? Ele tá vendo um pedaço de lona no quintal, ele tá vendo um fósforo e ele vê o álcool. Aí ele fala, nossa, vamos fazer um foguinho? Aí ele joga o álcool, taca o fósforo e fica olhando. Isso é o que há de pior, porque isso mostra passividade. Isso mostra que você quer fazer o seu papel, aparecer de algum jeito, mas você não segura na hora da solução. Percebe? Então você, nesse caso, vai apresentar a sua proposta. Você vai apresentar alguma ideia. E dessa forma a gente fecha essa técnica PPP. Eu trouxe aqui 60 segundos. De repente você terá 2 minutos, 3 minutos. Pode ser que não haja essa rigidez. Mas trabalhe no seu cérebro esse poder de síntese para que você participe de uma reunião, traga a sua contribuição e faça isso de um jeito mais profissional, tudo bem? Esse tipo de assunto normalmente gera dúvidas. Se você tiver dúvidas, quiser fazer perguntas, sugestão para outros títulos, é só você deixar aqui embaixo nos comentários e clica aqui no Oratória de Performance, porque eu tenho certeza que esse treinamento vai ajudar muito a sua carreira. Você tem módulos completos de persuasão, de manipulação, vilões da oratória, oratória para vídeo, construção de narrativas, apresentação, como montar uma palestra, uma apresentação perfeitas e aprende todos os atributos de comunicação verbal, de não verbal, como postura, gesto, microexpressões faciais, poses de poder, a sua comunicação de imagem que conta muito para estágio, para emprego, gatilhos, o curso está completíssimo e com preço de lançamento completamente possível, tá? O link está aqui na primeira linha no box descritivo deste vídeo, vou deixar também no primeiro comentário fixado. Nos encontramos no próximo vídeo. Beijão, tchau!